Bom dia, tempo de reflexão. E hoje eu tirei um momento para falar um pouco sobre paz. Nós vivemos um tempo de tempestades aí espirituais, físicas, emocionais. Em todos os sentidos o mundo vive perturbado, né? São guerras, conflitos. E eu estou há 60 anos, né, como membro de uma determinada denominação e muitas vezes eu pergunto, ainda me falta essa paz? Você talvez esteja em alguma denominação e pergunte, eu ainda não tenho paz. Talvez a paz que eu e você estejamos procurando é uma paz de sossego, né? Uma paz de aposentadoria, uma paz de um rio tranquilo, uma paz de uma chácara, uma paz de não ter dívidas, uma paz em que a família está com saúde, uma paz em que os irmãos estão tranquilos, em que a igreja está prosperando. E fiado nisso, existe uma quantidade de religiões imensa, onde todos se imaginam como crentes, e mesmo sendo crente, nós temos as nossas adversidades, nossos problemas, mas será que nós encontramos a verdadeira paz? De onde vem essa paz? Né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em meio às aflições, e saber que a vitória é certa, antes de uma corrida, saber que a vitória é certa, antes de um problema, saber que a solução é certa, nos causa mais tranquilidade. Mas todo dia nós temos nossas batalhas, nós temos os nossos leões para matar, né? E todos os dias, como nós acordássemos na África, sabendo que nós somos uma presa e o leão saiu para caçar e para nos devorar, e nós precisamos ser mais hábil do que ele, mais rápido do que ele, para poder vencer e não virar o almoço do dia, né? E Pedro fala sobre isso, que 1 Pedro 5, versículo 8, que o diabo anda em redor de nós como um leão que ruge, né? Do outro lado também está um leão que ruge muito mais forte, que é o leão da tribo de Judá. E esse leão assusta o outro leão, né, que é o falso leão, né? Mas nós vivemos num mundo de medo, de intranquilidade, de angústia, de sofrimento, de pecado, de tribulações. E talvez nós estejamos procurando a paz no lugar errado. Como eu falei, num rio calmo, numa chácara, num shopping, né, numa farmácia, num mercado, numa pessoa, né? E aí nós com dinheiro, às vezes queremos comprar essa paz, queremos comprar a felicidade, né? Comprar pessoas, comprar carro, comprar roupas, comprar tudo que nos dá prazer, para que nós possamos nos sentir felizes, mas são apenas gotas de alegria que passam. Então lá em João 14, versículo 27 diz, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Então Jesus estava prestes a subir aos céus, e ele diz assim, a minha paz eu deixo para vocês. Eu vou deixar algo que o mundo não tem como fazer ou dar, mas eu vou oferecer para vocês. É aquela paz que a mulher samaritana sentiu quando Jesus falou sobre a água que jamais ela teria sede se ela bebesse. É o Jesus que diz que é o caminho e a verdade. Então quem anda nesse caminho, mesmo que se desvie para a direita ou para a esquerda algumas vezes, mas ouve uma voz dizendo, filho, volta para o caminho porque esse é um caminho seguro. É aquele momento que nós estamos passando por problemas de todos os tipos e vamos dormir à noite pensando, o que devo fazer? Como resolver? Mas a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro, né? Então, essa tranquilidade das pessoas que são espiritualizadas, que têm uma comunhão com Deus, que têm uma vivência com Deus, mesmo diante de qualquer problema, ele aprendeu a descansar em Deus. Por isso que 1 Pedro 5, versículo 7 diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades, eu cuido de você, né? Lá em Josué 1, versículo 9, ele diz, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas nem te espante, porque eu sou com você. Isso é para poucos, não é para crente, não. Isso é para quem tem intimidade com Deus, para quem é filho de Deus. Então a paz que Jesus oferece aqui é uma paz que lá em Romanos
ele faz uma abordagem sobre isso, lá em Romanos 8, versículo 6, que ele diz assim, ó, Romanos 8, versículo 6, ele diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. É uma paz que vem a partir da inclinação para o Espírito, para a permissão que o Espírito sopre essa tranquilidade, essa certeza, essa convicção que há um Deus maior do que o problema, de que há um Deus que nos coloca na mão e diz: filho, eu te escolhi, eu não te rejeitei, não temas nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que fizerem guerra contra você. Pelejarão contra você, mas não te vencerão, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, versículo 9 a 13 fala sobre isso. Então, quando a Bíblia diz aqui que o Espírito é vida e paz, é um contrário daquele outro espírito, aquele outro anjo que nos leva à morte, nos leva à destruição, nos leva à inquietação, nos leva ao sentimento de pesar, de carregar um fardo que parece que nunca vai ter fim, né? Todo dia nós acordamos pensando: Senhor, misericórdia, nos dê um bom dia, nos agracie com um pouco de paz, dessa paz que tem em Ti. Quantas pessoas vivem assim nos hospitais, vivem assim sob efeito de medicamento, vivem no leito da dor procurando essa paz, né? Às vezes até mesmo pessoas que são ateias, né? Ou ateus, elas clamam por Deus, né? Mesmo no inconsciente, pedindo que passe as suas dores, né? Os seus fardos. Então o mundo vive assim. E 1 Timóteo 3, versículo 1 a 3, ele diz que nos últimos dias o mundo seria assim, as pessoas seriam assim: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, inimigos de Deus, desafeiçoados, né? Então esse é o mundo que nós vivemos. Mas se nos aproximarmos do Espírito, que é vida e que traz paz, talvez você não tenha experimentado ainda o que é viver, porque a tua vida toda foi cansaço, foi dor, foi frustrações, foi decepções com pessoas, decepções com a igreja, decepções com o parceiro, com a parceira, decepções com amigos. E aí você pergunta: onde eu encontro essa paz? Assim como a mulher samaritana, né? Assim como Pedro, quando chegou à noite, Jesus foi ter com eles estavam no mar, estavam se aproximando e viram Jesus. E Pedro vai ter com Cristo e afunda, e depois Cristo socorre. E aí quando Cristo fala com ele: olha, senta aqui, perto da fogueira, né? Lembra do que aconteceu aqui, momentos atrás que você me negou? Lembra que foi aqui que eu encontrei você na praia? Eu quero agora reparar isso, porque você, de uma certa forma, me deu um constrangimento, uma dor na alma. Mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu escolhi você. E você, quando disse para os apóstolos, quando perguntaram para você o que você ia fazer, Pedro, e você disse: eu vou pescar, aquilo aumentou a minha dor, porque é como se dissesse: poxa, eu não esperava isso dele, né? Eu comissionei, eu determinei como representante dessa igreja para terminar a obra, mas Pedro, eu vim dizer que eu acredito em você. Essa decepção que eu tenho com você, ela passou. Eu esqueci. E agora eu quero que você sinta o soprar do Espírito, que renova a sua esperança, renova a sua fé, que dá convicção a você da obra que você tem para fazer. Você foi escolhido, filho. Você tem uma missão. Uma serva do Senhor mandou hoje no Zap um memezinho, me parece que é isso, que é um girassol e o vento soprando e as pétalas dela, ele tremendo para manter-se sobre a força do vento. Isso é você. Isso sou eu. Todos os ventos estão soprando contrário à nossa fé, ao prosseguir nessa caminhada que nós tanto almejamos. Não desista agora. Persista, resista, insista, não desista, né? O Salmo 119, tem um texto que eu acho legal, que ele diz assim:
119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que o faça tropeçar. Espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Por isso que o Espírito Santo em Hebreus 8, versículo 10, em 10, versículo 14 e no 8, versículo 10 de Hebreus, vem falando que o Espírito Santo colocará a lei no coração da gente, na mente da gente, para que a gente tenha paz, porque a lei de Deus produz paz. Então a paz que eu e você está procurando está na lei do Senhor. Porque a graça nós já temos. A salvação nós já temos. Mas o obedecer, o viver em comunhão, viver em intimidade com Deus, isso nos falta. E talvez seja isso que tenha desenvolvido o cansaço espiritual, as tristezas, as mágoas, as angústias, as decepções. O guardar a lei de Deus é proteger a alma. Eu e você talvez tenhamos esse problema, essa dificuldade. Mas não desiste não. Persiste, insista, resista, não desista. Há um Deus maior do que o meu e o seu problema. Maior do que o meu e o seu pecado. Maior do que a minha e a sua decepção. E esse Deus é um Deus que nos encoraja a encontrar essa paz que traz felicidade. A Bíblia tem infinitos textos que falam sobre paz. Mas a paz que você precisa talvez seja diferente da minha. A minha seja diferente da sua, porque eu posso encontrar de uma forma diferente ou sentir de uma forma diferente. Mas ela é igual no mesmo sentido e propósito. Porque a nossa paz, a paz verdadeira, não é uma coisa, é um ser. Jesus, que Ele te abençoe nessa manhã, nesse dia, e que tu possa restaurar a intimidade e a comunhão com Ele. Fica bem com Deus.